Bom dia. Estamos aqui na presença do ilustre professor, irmão, amigo Moacir Valim, para bater um papo hoje aqui para o canal sobre humildade. Então, poderoso ilustre Moacir, o que seria humildade? Olha, bom dia a todos. Para responder uma pergunta dessa tão complexa, nós precisamos primeiro ter uma outra compreensão. Como que surgiu no mundo esta ideia a respeito de humildade de maneira mais correta? Dizia o nosso grande intelectual, humanista, teólogo, Chico Xavier, que o principal livro que já foi escrito até hoje é o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, tratando sobre as 8 bem-aventuranças. Olhando em detalhe este capítulo das bem-aventuranças, o que é que nós vamos compreender? Será que Jesus chegou lá na montanha e fez o sermão da montanha de maneira espontânea? Ou será que ele tinha pensado nisso antes e planejado o que, como, de que forma que ele ia transmitir para o povo exatamente quais são as bem-aventuranças? As 8 bem-aventuranças do capítulo 5, versículo 3 até o versículo 9, cada versículo trata de uma bem-aventurança. A primeira delas, capítulo 5, versículo 3, é precisamente: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus falou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, ele estava naquela época tentando transmitir para o povo a mensagem de que a primeira virtude que a pessoa precisa de ter no seu comportamento humano é demonstrar que é pobre em espírito. O que exatamente que é o pobre em espírito? A pessoa que é pobre na matéria, pobre em matéria, o que é que faz? Busca bens materiais, recursos materiais. E quem é pobre em espírito faz o quê? Busca bens e riquezas espirituais. Então, como que nós podemos perceber e afirmar que nós somos pobres em espírito? A partir do momento em que nós buscamos riquezas espirituais. E só busca riqueza espiritual quem é humilde, quem reconhece o seu erro. De onde vem a palavra humildade? Etimologicamente, vem de humus, terra. Portanto, humildade é a pessoa que tem lucidez. Humilde é a pessoa que tem lucidez da sua natureza mais básica, da sua natureza que é nata com ele mesmo, da sua natureza que não sai da sua vida nunca, a humildade. E aí, será que Jesus seria bem interpretado se ele falasse: olha, vocês todos têm de ser humildes? Como que o povo ia entender naquela época o que é a humildade? Se até hoje, 2021 anos depois, nós ainda temos dúvida em praticar e definir precisamente o que é a humildade. Aí, professor Wanderson, humildade é uma virtude? É uma bem-aventurança, é uma virtude. O que é virtude? A palavra virtude também etimologicamente vem de virtus. Virtus do latim e do grego, a qualidade de quem tem força. Ou ainda uma interpretação melhor, é a qualidade de quem está se esforçando para ser bom. Este é o virtuoso. Então, humilde é a qualidade de quem está se esforçando para buscar riquezas espirituais. E quando que alguém pode falar: eu sou rico espiritualmente, não preciso de buscar mais riqueza espiritual, já tenho tudo de riqueza espiritual? Isso existe? Provavelmente não. Não. Nós seremos sempre, na nossa vida, pobres em espírito. E aí nós precisamos de reconhecer o Sermão da Montanha com essa interpretação, que nós somos pobres de espírito. E precisamos, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, buscar riquezas espirituais. Seria mais fácil entender o que é a humildade se nós verificarmos qual que é o oposto de humildade. A vaidade, o orgulho,
A vaidade é filha do orgulho. É vaidoso quem é orgulhoso. O orgulhoso cria a vaidade na sua vida. E a vaidade e o orgulho vão se constituir num ponto cego, onde as pessoas não veem exatamente que é pobre em espírito, que não veem exatamente o que é a humildade, o orgulhoso e o vaidoso. E aí vem uma outra questão. Nós podemos ficar apenas no nível individual, raciocinando a respeito de humildade, de orgulho e de vaidade, ou nós precisamos estender a nossa compreensão para a questão social? A nossa sociedade hoje, ela vive naturalmente de forma humilde ou de forma orgulhosa e vaidosa? Em cima da sua fala, me fez pensar um pouquinho na deusa Maia do Oriente, que é a ilusão. Eu acredito que nos dias de hoje não existe maior ilusão do que a vaidade. Até porque tudo que se apega a ela é muito frágil. A Helena Blavatsky, ela costuma dizer que tudo que pode ser tirado de você nunca foi seu. Então o que não pode ser tirado de você? A sua capacidade de sabedoria e de justiça. E quando eu entendo isso, eu percebo que o caminho para isso é a humildade. Não existe outro. Muito bem, não existe outro. Agora leve essa compreensão para nível social. Na nossa sociedade de hoje, 21 anos do século 21. O que é que a nossa sociedade hoje valoriza? Hoje, em geral, popularmente falando, se valoriza o professor ou se valoriza o jogador de futebol? Qual dos dois que é mais importante? O pão e circo. Nós continuamos. Pois nós continuamos vivendo ainda pior do que antes de Cristo. Naquela época do Império Romano, talvez a ilusão deles a respeito de vaidade, de orgulho, não fosse tão grande como é hoje. Porque o orgulho e a vaidade ficavam para algumas pessoas, não atingia todos. A maioria do povo era humilde e trabalhava, reconhecia a sua fraqueza, reconhecia a sua humildade. E hoje, como a vida se tornou mais fácil, a riqueza material já não está tão difícil como naquela época, então a vaidade e o orgulho ganharam espaço e estão dominando o nosso comportamento social. O professor de história gosta muito de contar histórias. Tem uma historinha que eu lembrei agora, que é do Mahabharata, cultura indiana, que existia um senhor da floresta e um dia um sábio foi conversar com esse senhor da floresta. E o senhor da floresta falou: o senhor é um sábio e eu sou o senhor da floresta. Eu não tenho o seu conhecimento porque você vive com os lamas, com os deuses, mas eu ouço a natureza. Um dia eu estava sentado à sombra de uma árvore e eu ouvi dois riachos conversarem. E um riacho disse ao outro: o nosso pai, o mar, o oceano, nos diz que nunca chega nas suas águas vindo dos rios uma folha. Porque a folha, ela não cria obstáculos com o vento. Ela se entrega ao karma, à natureza. Ela é humilde. O que chega aos mares? Os grandes rochedos, as grandes árvores, os grandes troncos que brigam com o vento, não aguentando o poder do vento, caem nos rios e os rios conduzem ao mar. Eu acho essa fala do Mahabharata muito bonita, no sentido para ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre a humildade. Ajudar a pensar sobre a humildade e como que nós podemos vencer esta ilusão da vaidade e do orgulho. Nós falamos sobre o professor e sobre o jogador de futebol. Vamos estender mais um pouco. A que nós damos mais valor? No entretenimento ou no trabalho? Na diversão ou na educação? Onde está a nossa principal preocupação? O que é que nós estamos buscando? Nós preferimos nos divertir ou estudar? Pegar um livro e estudar? Pegar a Bíblia e entender a mensagem de Jesus que está na Bíblia?
Olha, nós comentamos no início do nosso raciocínio a respeito de Jesus. Gosto de repetir isso. Jesus ficou 30 anos estudando e se especializando para ser o que ele foi. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Como que nós estamos nos especializando para ser aquilo que nós devemos ser realmente? Tá? Quem que pode escolher e falar, eu quero ser dessa forma? Nós temos esse poder de vontade? Ou será que nós não somos criadores, nós somos criaturas? Nós temos é que obedecer. E não que definir exatamente o que é que nós devemos ser, para não deixar predominar em nós a vaidade. Nessa situação conflituosa que nós estamos vivendo hoje no mundo, tá? Está tudo por fazer. Neste momento não tem nada pronto. E aí predomina a vaidade, porque as pessoas que se julgam mais poderosas, daí vem o nome prepotente. Prepotente é porque ele está se julgando potente antes de ser, porque é pré. É anterior a ser potente. Ele não é potente ainda, mas está se julgando todo poderoso. Aí está a vaidade. Pessoa que não tem poder, pessoa que não tem humildade, pessoa que não é bem-aventurada, se julga orgulhosa, toda poderosa e quer impor as condições de vida aqui na Terra. E aí não é fácil ser humilde. Este é o soberbo. E aí o que é que vai acontecer? O humilde vai ter para com essa pessoa o devido respeito? Ou não? Eu entendo, Márcio, que respeito, ele não é imposto. Só existe em quem você admira. E a admiração só existe através da virtude. Quando você estava falando a respeito do trabalho, eu gosto muito do Epicúrio, quando ele disse que quem faz o que gosta não trabalha nenhum dia de sua vida. Eu acredito muito nisso, tanto é que eu escolhi o caminho do magistério. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas sofrem, sentem e buscam uma necessidade de se impor em todos os sentidos. Fisicamente, mentalmente, ideologicamente, e acreditam que o outro é obrigado a aceitá-lo. É muito interessante pensar um pouquinho nisso. Eu vejo aí, professor Wanderson, duas interpretações sobre essa questão de todos hoje estarem buscando essa maneira de se impor. Essa questão de ter essa ilusão sobre a vaidade. O que é que vem primeiro? A humildade ou a honra? Na verdade, caminham juntos. Olha, livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Ninguém pode se vangloriar, tá? Receber todos os aplausos e todos os elogios, sem antes ser humilde. Porque este que faz isso, ele vai cair depressa. Então, os humildes não dão valor a ele. A pessoa que só se olha, que é muito vaidosa, que é muito orgulhosa, só se olha no espelho, o que é que ela pensa? O universo inteirinho é a sua pessoa. Ela não enxerga o restante. Então, ela não tem estrutura, nem psicológica, nem social, nem espiritual. Ela tende, portanto, a cair. Ela não vai conseguir se manter. Interessante, Moacir, que no catecismo católico, Igreja Católica Apostólica Romana, os dons do Espírito Santo, o sétimo dom é esse, o santo temor de Deus. A busca pelo santo temor de Deus. E quando se fala nisso, parece um horror, né? Que Deus é esse que eu tenho que temê-lo. Não é no sentido de ter medo, é sentido de tentar não ofendê-lo, através da vaidade e do orgulho. Interessante pensar nisso. Interessante. Vamos olhar para nós e perguntar qual que é o meu erro. Você se pergunta qual que é o seu erro e eu me pergunto qual que é o meu erro. Será que é fácil responder? Não. Será que cada um consegue encontrar o seu erro? Olha, quem consegue
entender o erro dos outros, é muito inteligente, não é? Vai aprender com o erro dos outros. Então, se alguém errou, nós vamos olhar e falar, pô, esse erro eu não vou cometer, porque ele já fez aquele erro. Então, esse é inteligente. E quem que é o sábio? É aquele que aprende com o seu próprio erro. Vai reconhecer o seu erro. Aí está o nosso grande desafio da vida. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer que nós somos fracos. Que nós somos pobres em espírito. E aí nós seremos bem-aventurados. Olha, o bem-aventurado que Jesus quis dizer nestes 8 versículos do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, não é que a pessoa vai ser bem-aventurada depois que ela for totalmente virtuosa. Não é. Virtuoso é quem está procurando ser bom. É quem está procurando reconhecer a sua humildade. É quem está procurando conhecer a sua fraqueza. Quem está procurando reconhecer os seus erros. Então quer dizer que essa pessoa é bem-aventurada. E não estes soberbos e arrogantes que falam, eu sei tudo, eu domino tudo, eu conheço tudo, eu sou sábio, eu sou inteligente. Tem uma oração católica que era usada pelos cavaleiros templários no século XII, que eu gosto bastante. Primeiro por causa da simplicidade, depois porque ela é muito profunda, apesar de ser muito curta. Os templários rezavam assim: nada para mim, Senhor, tudo por ti, pela glória do teu nome. Quer dizer, imagine uma vida entregue ao Criador no sentido de seguir o exemplo do Cristo. É uma vida que dificilmente tem erros. E a base dela é a humildade. Pois é, a base é a humildade. Hoje nós podemos compreender o seguinte, que nós estamos pensando como que nós devemos agir. Mas eu acho que tem muitas pessoas que não precisam se preocupar exatamente como que estão agindo, porque naturalmente elas já reconheceram que são humildes. Então, em todos os seus atos, ela está agindo com humildade. Ela não tem vaidade, não tem orgulho em nenhum momento. O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma fala que eu gosto bastante. Ele diz que humilde é toda pessoa que cresce e leva as pessoas à sua volta consigo. O arrogante, geralmente, ele usa o outro como trampolim para crescer. Quer dizer, ele é tão pequeno que ele precisa pisotear em cima de alguém para ele aparecer, né? Para ele se sentir vitorioso, ele tem que derrotar outra pessoa. Que é bem a visão empreendedora, né? Esse empreendedorismo, sistema de mercado, que é tão discutido hoje erroneamente. E os grandes autores não dizem isso. Pelo contrário. Para que existe uma verdadeira e real riqueza, ela tem que ser dividida e tem que ser compartilhada através de um processo social construído, não imposto. Não imposto. Um processo social construído de maneira livre. Sim, e não de maneira imposta. Sim. Que aí todos terão liberdade de exercer as suas funções, tá? E não apenas de obedecer ordens de terceiros. E para a gente começar já a pensar no fechamento, tem um pensamento do Alcorão que eu gosto bastante. O Alcorão diz assim: receberás com gratidão tudo o que Alá te deu. Isso é muito difícil de entender, Márcio. Receberás com gratidão tudo que Alá te deu. É muito profundo. Porque a maior parte das pessoas acham que estão sendo exploradas, acham que estão sofrendo alguma coisa. Quer dizer, isso é um achismo aí, uma vitimização muito grande nos dias de hoje. E talvez essa maneira de pensar leva a essa necessidade dessa arrogância, dessa vaidade, dessa necessidade de pisotear o outro. Pois é, necessidade de sucesso, tá? Necessidade de glória, necessidade de honra.
O humilde não tem necessidade disso, porque naturalmente ele já sabe que a honra vem depois da humildade, e nunca o contrário. Então, primeiro nós devemos ser humildes, que através da humildade nós conheceremos os nossos erros e conseguiremos nos evoluir. Perfeito, mestre. Então, te agradeço a participação. Muito obrigado por esse bate-papo. Sou eu que agradeço e gosto sempre de lembrar este livro tão importante, o Código do Monte. Eu tenho ele sempre presente. Através dele nós conseguimos tirar interpretações que nós até raciocinamos, puxa, como que eu não entendi isso antes? Tão fácil. Lemos a Bíblia aí dezenas, milhares de vezes e pensamos que já conseguimos entender as mensagens dos evangelhos. A hora que li o Sérgio Luiz da Silva Lopes no Código do Monte, eu reconheci o meu erro. Eu não estava entendendo a Bíblia exatamente o que ela queria dizer para nós. E o Sérgio Luiz, através desse livro Código do Monte, nos deu essa abertura e essa visão para conhecermos principalmente o capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, das 8 bem-aventuranças. Cada versículo, do 5.3 ao 5.9, cada versículo nos diz uma virtude que nós precisamos ter. E esse livro explica em detalhe. Muito bom, Moacir. Aqui, mais uma vez, muito obrigado. E é isso.